Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, de volta aqui àquela nossa série, né, que eu tinha falado há algum tempo atrás, porque para mim a coisa mais importante é a gente saber trazer o Enneagrama para a vida real, né? É aqui no palco da vida que as coisas acontecem, que as relações acontecem, que os desentendimentos acontecem, que a incompreensão acontece, que a raiva toma conta, que a impaciência se sobrepõe. E a gente precisa, de alguma forma, contextualizar as nossas personalidades dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, seguindo aquela ideia, né, que eu trouxe, eu já falei sobre a interação do tipo 1 com o tipo 4. Então, agora eu trouxe para vocês uma outra realidade, que é um marido tipo 3 e uma esposa tipo 2. Gente, como essa mistura, ela pode ser assim, quimicamente, emocionalmente, intelectualmente bombástica, né? Ela é uma mistura incrível, né? 2 e 3, eles vão ter pontos de contatos muito interessantes, muito importantes. E provavelmente os mesmos pontos de contato serão os mesmos pontos de atrito. Aquilo que inicialmente pode ser um grande fator de convergência pode também ser um grande fator de divergência. Então, eu queria colocar vocês dentro desse cenário, certo? Vocês imaginarem um marido tipo 3 e uma esposa tipo 2. Como que uma pessoa do tipo 3? Vamos tentar lembrar, né? Vamos trazer à tona aquelas melhores características do tipo 3. Essa pessoa, tipo 3, vai ser, a gente já sabe que ela é orientada por metas, por objetivos, ele sabe aonde quer chegar, ele sabe o que tem que fazer para chegar nesse lugar. É uma pessoa articulada, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa expressiva. O vício emocional dele, que é a vaidade, essa mesma emoção da vaidade aqui, que é o seu vício emocional, é uma emoção que é de extroversão. É muito mais fácil encontrarmos 3 extrovertidos do que 3 introvertidos, né? Eu teria até dificuldade de pensar num 3 introvertido. Então, o 3, normalmente, ele precisa da extroversão para poder fazer a sua conexão, para poder fazer o seu networking, né? Aquela sua rede de comunicação, a fazer os seus contatos, porque o 3 é uma pessoa de contatos, ele conhece muita gente, ele é habilidoso para fazer amizades, né? Para fazer contatos. A agenda do celular dessa pessoa é uma agenda cheia de telefone e de gente normalmente importante, pelo menos importante no que diz respeito às metas que ele quer cumprir, né? As metas que ele se propõe a realizar, né? O objetivo que ele quer. Então, essa pessoa do tipo 3, ela normalmente vai ser, esse esposo vai ser um cara que é muito trabalhador, né? É um cara dedicado no que ele faz, é um cara proativo, é um cara que não deixa a peteca cair, né? É um cara bem quisto no trabalho, porque para ele dançar nesse ambiente, conseguir as conexões dele, ele precisa de uma dose de humor, ele precisa de uma certa leveza, porque ele precisa das outras pessoas para chegar onde ele quer. É um negociador nato, né? É aquele cara que negocia assim naturalmente, né? Então ele negocia para quem ele vai passar aquele trabalho, como ele vai passar aquele trabalho, enfim. Gente, é o cara, né? Assim, eu acho que é um ótimo exemplo de pessoa, né? Quando ele está no seu lado saudável, a gente vai ver que as 3 é desse jeito, né? Ele é comunicativo, ele é expansivo, tem aquela dose de bom vivant, né? Talvez que de repente isso para ele é uma demonstração de sucesso
Então, ter uma casa boa, ter um carro bom, ou ter o trabalho X ou Y, ou fazer viagem X ou Y, né? Ou ter uma fazenda, enfim, o que é sucesso? O que eu quero deixar claro para vocês é que o que é sucesso é muito relativo, é muito particular, é muito individual. Não tô falando necessariamente que vai ser um CEO de uma multinacional esse 3. Pode ser um 3 da vida comum, um marido comum que tá aí trabalhando, batalhando, mas ele é esse cara no ambiente dele de trabalho, certo? Agora nós vamos lá para a esposa do tipo 2, né? Gente, a esposa do tipo 2 é aquela mulher assim, olha, parceira, companheira, topa tudo, é suporte, né? Ela faz isso naturalmente para qualquer pessoa. Imagina para o marido, né? Imagina o nível de conexão emocional, o nível de entrega que essa pessoa do tipo 2 vai ter em relação ao marido. Ela vai faltar adivinhar o que esse cara quer, né? O 3, ele é muito criativo também, né? Ele tem uma dose de criatividade. Então, o 3 vai chegar propondo alguma coisa e quem executa é esse 2, né? Quem favorece, quem dá a base, quem providencia, enfim, é esse 2, né? Essa esposa 2. Essa esposa que também tem uma emoção. O vício emocional do 2, a gente já viu, é o orgulho, né? E essa também é uma emoção que é de extroversão. Porque, pensem vocês comigo, pra gente se conectar ao outro, pra gente movimentar-se em direção ao outro, a gente vai precisar de habilidades pessoais, a gente vai precisar de habilidade na comunicação, a gente vai precisar de saber falar, descobrir o que o outro gosta. Isso tudo exige de nós uma dose de extroversão. E eu queria só deixar um parênteses aqui para vocês que extroversão necessariamente não é uma pessoa que fala alto, que ri alto, que grita, que é toda firulenta. Não, não é isso. A extroversão tem a ver com a nossa capacidade de nos expormos no mundo, de gostarmos da interação com as pessoas para a gente se sentir recarregado. As pessoas extrovertidas, elas se recarregam, elas têm energia quando elas estão em relacionamento, quando elas estão com o outro, quando elas estão em contato, certo? Isso é a extroversão que a gente está tratando aqui no Enneagrama. O 3 tem essa extroversão e o 2 tem essa extroversão. Então, são pessoas comunicativas, expressivas, da linguagem, são pessoas proativas. O 2 é uma pessoa também que é pau pra toda obra. É a pessoa que não tem preguiça, que se tiver que levantar cedo, ela levanta cedo. É trabalhadora, é agitada, ela tem energia pra vida, né? Assim como o 3. O 3 também tem essa energia, né? Pra vida. São pessoas, de um modo geral, a gente pode dizer do 2, de um modo geral, especialmente se o 2 está num momento saudável, que é uma pessoa alegre, né? Tem alegria na vida, né? Ele saboreia essas coisas da vida. Então, ok, são duas pessoas, assim, muito energéticas. São maridos, homens tipo 3, mulheres tipo 2. Mulheres tipo 3, homens tipo 2, são pessoas que trazem consigo essa energia, que trazem para as relações essa energia. Agora, vocês já ouviram falar de tampa e balaio? Né? Nossa, não, gente, aquilo ali ó, é tampa com balaio. É a minha cara metade. Isso pode ser um casal 3 e 2. Aos meus olhos, eu acredito que seria o casal, se estão saudáveis, quimicamente falando, talvez o casal com mais liga, sabe? Com mais química, com mais conexão. Porque, veja bem, o 3
adora o palco. O 2 adora colocar os outros no palco. Ele é aquela torcedora, sabe? Sabe aquela mãe que vai lá pra arquibancada torcer pro filho de 3 aninhos que tá jogando futebol? Vai meu filho, vai meu filho. É assim que é a mãe 2. Então ela é aquela cheerleader, né? É aquela empolgada. E ela faz isso com o marido, como não? Né? O marido dessa mulher, pra ela, é o cara, é a pessoa. Ele é um gênio, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é inteligente, ele é descolado, né? Ele é esperto, ele pensa rápido, ele é objetivo, o que a mulher 2 não é. A mulher 2 dá rodeia, se embanana no meio do caminho, porque ela precisa de falar alguma coisa, mas aí ela também não quer magoar. Aí vem o 3 e fala, faça assim. Ela olha e fala, uau, gente, ele é incrível, né? Então, assim, ela se sente extremamente feliz porque tem esse marido uau, e esse marido é extremamente feliz porque é o marido uau, entenderam? É uma dinâmica maravilhosa. É aquele casal que os amigos do entorno, os amigos próximos que convivem, olham e falam assim, ai meu Deus do céu, quando eu crescer, eu quero ter um casamento assim. Ai meu Deus, olha como eles se completam, olha que, gente, eles são, que química, né? Isso é verdade entre o relacionamento 3 e 2, isso não é mentira. Acontece que tudo nessa nossa vida humana, ela tem um limite, né? A gente acaba dançando a dança individual de cada tipo, né? Então, tudo isso que eu descrevi é muito possível, é muito verdadeiro, especialmente quando a gente está lidando com homens e mulheres saudáveis. Por quê? Porque pode chegar num certo momento desse casamento, por exemplo, porque a gente passa por fases, vocês concordam, né? Eu acredito que a vida humana, a gente vive fases da nossa vida. A gente tem a fase da infância, a fase da adolescência, a fase da juventude, os primeiros anos de um casamento, anos a fio com aquele mesmo marido, com aquela mesma esposa. Nós vivemos o auge de uma carreira profissional, nós colhemos os louros, talvez, né, da dignidade desse trabalho, que é o que a gente espera. A gente tem filhos, passa pela maternidade, a paternidade. Então, tudo isso, gente, exige de nós mudanças, né, e adaptações, e gera estresse. Não se esqueçam que as mudanças de fase, por melhores que elas sejam, elas geram estresse, elas nos trazem desconforto. Quando a gente está acostumando de um jeito, muda de fase. Aí você tem que começar naqueles joguinhos, né, de celular, né? Quando você fala, nossa, comi todas as balinhas que tem naquele joguinho. Ai, agora não é balinha mais, agora é outro bichinho, outra comidinha, é sanduíche. Ai, mas será que eu gosto de sanduíche? Não sei, era mais fácil comer balinha. Então, as mudanças, de uma certa forma, elas nos trazem desconforto, nos trazem reflexões, estresse, medo, ansiedade. E isso dispara em nós os nossos gatilhos, né? Os nossos medos. E a gente, ao invés da gente abraçar as nossas dificuldades e verbalizar e jogar na mesa e sermos transparentes e sermos vulneráveis e nos expormos, muitas vezes a gente guarda isso e processa, cada um à sua maneira. Muitas pessoas vão processar isso mentalmente, outras pessoas vão processar isso emocionalmente, outras pessoas vão processar isso fisicamente, mas alguma coisa acontece em nós que muda. E essa mudança geram essas dificuldades.
Então aquele casal que eventualmente estava num momento incrível da sua vida, né? Era o casal de namorados que todas as amigas morriam de inveja, né? A gente pode acreditar também e ter como verdade que do ponto de vista íntimo, né? Um casamento, né? Uma relação íntima entre um homem do tipo 3 e uma mulher do tipo 2, ela vai ser extremamente satisfatória, uma entrega inteira, né? De ambos os lados, Quem não quer isso, né? Quem não quer viver uma relação inteira, né? Bom, mas como nem tudo são flores, surgem algumas dificuldades. Essas dificuldades podem ser várias questões, né? Podem ser desejos não atendidos, podem ser a chegada de um bebê, pode ser a partida de um ente querido, pode ser a mudança de uma cidade, de uma casa, pode ser a mudança de um trabalho, pode ser uma demissão, né? E de ambos os lados. Todas essas circunstâncias, ela pode ser uma doença na família, e nós todos estamos passivos de vivermos isso, infelizmente, né? Eu queria dizer, não, isso aí só acontece com o fulano. Não, acontece com todos nós, seres viventes nesse planeta. Bom, vamos pensar como que o tipo 2, por exemplo, vamos começar com o tipo 2. Quando ela se sente, quando essa esposa passa por algum tipo de necessidade emocional, porque tudo pro 2, lembrando, hein, gente? Só fazendo um parênteses, mais um parênteses na nossa conversa. 2, 3 e 4 estão na tríade dos emocionais. São pessoas que se relacionam com o mundo e com as pessoas e com os acontecimentos e com o ambiente a partir das emoções. O 2, ele sai correndo para o outro. O 4, ele sai correndo para dentro de si. O que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. E o 3, ele fala assim, emoção? Quero não, tô fora. Quero saber disso não. Há uma negação das emoções. Ele deixa de sentir? Não. Mas ele coloca ele diminui o volume dessas emoções. Essas emoções passam a não falar tão alto quanto fala pro 2 e quanto fala pro 4. Porque para essas duas pessoas as emoções gritam. Pro 3 ela meio que sussurra. Ele sente, ele não é uma pessoa insensível, ele tá na tríade das emoções, mas ele escuta só um cochichado de vez em quando. Nós vamos tentar entender o porquê disso também aqui agora nessa relação, tá certo? Bom, então o 2, a esposa tipo 2, por exemplo, ela é galinha choca, né? Ela é aquela que cuida, a família é importantíssima, a relação dela com irmãos, com mãe, com pai, com tio, com periquito, com cachorro. Gente, é tipo minha família. Gente, são meus, é gente da minha gente, é carne da minha carne, é meu, né? Ela tem um senso familiar muito forte. Vamos supor que ela esteja passando por alguma situação de desconforto, né? A mãe envelhecendo, a mãe adoentada, ou, não sei, um irmão passando por uma necessidade financeira qualquer. Gente, pode ser qualquer coisa. E ela precisa desse marido. Gente, ela precisa desse marido, ela precisa de colo, ela precisa de contar pra ele, ela precisa de ouvir a opinião dele, ela precisa de desabafar, ela precisa de alguém pra chamar de seu. Quem melhor no mundo do que o marido? Na cabeça dela, né? O marido, aí ela começa a demandar deste marido. Hoje a gente podia fazer uma coisa só nós dois e tal, uma coisa mais intimista, eu não tô tão disposta, eu tô tão cansada, eu tô meio chorosa, tô tão preocupada com a fulana, com a ciclana, com a minha amiga. Gente, pode ser qualquer preocupação, qualquer coisa. Esse 3, que é muito prático, muito objetivo,
Fala, fulana, deixa eu te falar, o problema é seu? Não, ó, não adianta. Você já falou com a pessoa? Já tentou resolver? Tá, agora o problema é dela. Nós temos a nossa vida é ótima e tá tudo bem. Essa pessoa, essa esposa, ela pode nesse primeiro momento pensar, é verdade, ok. Mas se esse 3 deixa de suprir as suas necessidades emocionais, que é de escutá-la, ouvi-la, ter empatia, ajudá-la a processar isso de uma forma mais amorosa, mais empática, com mais graça, né? Se esse esposo deixa de atendê-la nesse quesito, o ressentimento na mulher 2 começa a brotar, porque eu faço tudo por ele e ele não me escuta, porque eu movo céus e terra para acudir tudo que ele me demanda, falta adivinhar o que ele pensa e na verdade nem falta, porque muitas vezes ela adivinha, e quando eu preciso disso aqui, ele tem a coragem de me falar não. Ele prefere estar lá no trabalho dele, no happy hour dele, conversando com o chefe dele, trocando ideia com os colegas de trabalho, fazendo um curso não sei das quantas, porque vive nos cursos, vive procurando diploma, vive procurando um certificado, do que estar comigo. Então, essa mulher 2 pode começar a se sentir extremamente rejeitada. E a rejeição para a mulher 2, aliás, a rejeição para as pessoas do tipo 2, ela é uma ferida de morte, ela é uma ferida que não cicatriza fácil, porque remete ela a situações lá de trás que são inconscientes. Então, ser rejeitada, ter o medo de perder o amor daquela pessoa, faz com que ela haja de que maneira? Faz com que ela fique mais grudenta, mais pegajosa, que ela demande mais. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Mas a grande possibilidade disso acontecer, ela vai ficar mais apegada, ela vai chamar mais, ela vai solicitar mais, tudo no sentido de ser acolhida, para garantir que esse marido não vai deixá-la, para garantir que esse marido não vai abandoná-la. Entenderam? Quanto mais ela faz isso, mais o marido escapa, mais o marido escorrega. Sabe por quê? Porque agora a gente vai ver ao ponto de vista do tipo 3, do marido 3. O marido 3 não significa que ele não se importa com a família, ele se importa, mas ele se importa com a perspectiva do tipo 3. Posso ajudar? Sim ou não? Não, então não é problema meu. Ajudá-lo vai me ajudar? Sim, então eu vou ajudar. Não, não faz diferença, então não é problema meu. O tipo 3, ele olha para as relações que ele constrói na vida como uma relação de troca. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu te ajudo, você não me dá nada? Tipo, não faz muito sentido para o 3. É preciso mudar isso? É claro, pessoal, que precisa mudar isso, é claro. E isso vai mudar em algum momento da vida do tipo 3? Vai, mas ele precisa de entender de onde ele está vindo, ele precisa de entender o porquê que ele age dessa forma, ele precisa de entender sobre vulnerabilidade, sobre, digamos, insucesso, o que significa isso, né? O não ter sucesso, o desempenho. Todas são questões que o 3 precisa de trabalhar. Mas essa é a perspectiva que o 3 vai olhar para as coisas, para a vida, para as pessoas. E essa esposa 2 vai pensar, é um egoísta, só pensa no próprio umbigo, só faz o que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer. Ele não se importa, já que eu me importo com todo mundo e com ele principalmente, mas ele não se importa comigo. Esse tipo 3, quando ele se sente muito demandado, muito sugado e ele começa a achar que aquilo é uma questão muito emocional, uau, não, que grude, que pregueira, que dependência. 3 não gosta de que as pessoas dependam dele nesse aspecto. 3 não gosta de se sentir nesse lugar de sanguessuga, que alguém está sugando a energia dele.
Por quê? Porque a energia dele é canalizada para o que ele quer fazer, para o objetivo de vida dele, para o cargo que ele quer ocupar, para a impressão que ele passa para as pessoas, para o desempenho que ele precisa. Como que ele vai ficar horas conversando com essa esposa tipo 2, que se deixar o 2 conversa horas a fio, quando ele tem um projeto para ser entregue, quando ele tem uma reunião, daqui uns minutos ele tem que encerrar essa conversa com a esposa, porque ele vai entrar em reunião e ele tem que estar tomado banho, arrumado, pronto, porque ele precisa de aparecer nessa reunião bem. Então, as questões emocionais que eu disse para vocês, que apesar do 3 estar lá nas emoções, ele silencia as emoções, ele põe lá bem baixinho. É por quê? Porque o 3 acredita que se ele ficar muito envolvido nessas questões emocionais, isso vai atrapalhar o desempenho dele, vai atrapalhar o desempenho. E lembre-se, o 3 é performance, o 3 é esse lugar do 3. E quando o 3 está saudável, pessoal, isso é maravilhoso, porque o 3 faz o que ninguém faz. O 3 alcança o que ninguém alcança. Porque ele é estratégico, ele é assertivo, ele é pontual, né? Ele tem, parece que ele sabe. Ele olha para aqueles, sabe aquelas cruzadinhas assim, que tem uns caminhozinhos assim, que você tem um homem saindo daqui e um lugar para chegar ali? É como se o 3 olhasse para aquele negócio ali, pá, já sei, e chega lá no lugar. Ele é capaz de fazer isso. Pouquíssimos dão conta de fazer isso. O 2, então, minha filha, nem pensar que ele dá conta de fazer isso. O 2, ele vai tentar tentativa A, tentativa B, tentativa C, tentativa... Menina, ele vai no alfabeto, a pessoa vai no alfabeto tentando. Como que vai resolver aqui? Como é que ele vai chegar naquele lugar? O 3 bate o olho, ele enxerga. Só que com isso, ele também tira do caminho dele, tira da vista dele as outras demandas, né? Que são importantes também. É isso que o 3 precisa de entender. Então, veja bem, nós teremos naquele casal lindo que todo mundo morria de inveja, né? Que eu descrevi aqui no começo. Aquele casal incrível, que era a tampa e o balaio, a metade da minha laranja. Agora, eles estão vivendo um conflito. O 2 se sentindo rejeitado, o 3 se sentindo demandado demais, né? Poxa, eu não atendo nunca a sua expectativa? Olha para nossa casa, olha para nossa vida, olha para nossa família, tá tudo certo, né? Eu tô trabalhando aqui danado, dando um duro danado para conseguir que a gente possa, para bancar a nossa casa, para bancar a nossa vida, para bancar o seu carro. E aí você não se importa, você não valoriza. Então, nós teremos agora o estresse e o caos instalado aqui nesse relacionamento. O que a gente pode tirar disso, pessoal? Eu poderia ficar aqui, gente, horas falando sobre esse assunto. Horas falando sobre esses estresses, sobre algumas possibilidades. A gente podia crescer e aprender um monte de coisas falando horas. Mas o que eu quero trazer para vocês que estão me ouvindo é que isso faz sentido, assim, essa dinâmica faz sentido para quem me escuta? Bom, que diferença o Enneagrama faz, né? Que diferença saber do Enneagrama, conhecer o Enneagrama, que diferença isso causa na minha vida? Causa, a questão é a seguinte: se você não sabe quem é, e se você não sabe quem é o outro, vocês vão, às vezes, até encontrar outros caminhos. Às vezes, aquele ponto de estresse que iniciou lá atrás, que foi, eventualmente, a chegada de um filho, uma doença, um desemprego, uma mudança, saiu de cena. Às vezes, você não é mais o alvo daquele estresse. Aquela situação acalmou, passou, de alguma maneira ela foi resolvida e aquela mulher tipo 2, ela voltou de alguma maneira, se recarregou, conversou com as suas inúmeras amigas, desabafou, foi nutrida de alguma forma e se restabeleceu, se recarregou para voltar a dar aquele suporte, ser aquela mulher parceira, enfim, desse esposo tipo 3. Em contrapartida, esse marido tipo 3 também, vendo que a tensão diminuiu,
vendo que a cobrança diminuiu, ele também volta, né, a estimular, a encorajar essa esposa, a reconhecer o quanto ela é uma pessoa bacana. Reconhecimento para o 2 é importante. Muitas vezes o 3, dependendo do nível de estresse que eles estão, o 3 vai achar, ela acha que é grande coisa também, que tá fazendo esse tanto de coisa, eu sozinho faria, porque ela quer fazer. E aí esse 2 se sente magoado porque não foi reconhecido em todo o esforço e todo o empenho que ela executou em prol desse marido, né? Mas as coisas podem ir voltando, né? Eu, como cristã, entendo que isso é graça. Quando as coisas retomam um ritmo, voltam àquele status quo de tranquilidade, de paz, de harmonia, eu chamo isso de graça. É uma ação sobrenatural, né? É quando Deus usa outras pessoas, outras circunstâncias, outras pessoas, né? Para nos trazer a paz que a gente precisa, para nos recarregar. E pode fazer isso para a esposa do tipo 2, pode também colocar pessoas, amigos, bons amigos para esse 3, falar assim, cara, tô vendo a sua esposa, ela não tá legal, você tem conversado com ela? E esse 3 de repente saca e, né, vem atrás e tenta consertar, e ela minimamente reconhece, né, percebe aquele amor do 3 e que ela não perdeu aquele amor, que ela não foi abandonada, e as coisas se restabelecem. Gente, isso pode demorar meses para acontecer. Esse ciclo de estamos bem, estamos péssimos, isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, de qualquer tipo. Eu tô trazendo para vocês a ilustração da esposa tipo 2 e do marido tipo 3, mas esses altos e baixos nas relações íntimas, mais íntimas que é de um casamento, ela pode, na verdade, acontecer na vida de qualquer pessoa. Qual que é a diferença quando a gente sabe de onde a gente vem? E quais são as nossas motivações? E o que a gente precisa fazer para crescer? Para a gente deixar de dançar a dança da personalidade? Para a gente passar a ser a dona da nossa personalidade e não a nossa personalidade nos cativar, né? Nos sequestrar. Porque existe, pessoal, eu adoro essa palavra, vocês vão me ver falando essa palavra algumas vezes. Existe um sequestro. A grande verdade é que na maioria das vezes nós somos todas as pessoas, viu? Não é só 2, não é só 3. Nós todos somos sequestrados da nossa razão, da nossa emoção, da nossa presença, né? Da nossa intencionalidade. É isso o que o ego faz conosco. O ego nos sequestra. E quando a gente entende isso, aí eu acho que a gente dá um salto. Primeiro, a gente precisa de pensar em algumas coisas, né? Primeiro, a gente reconhece o que acontece conosco. Depois, isso é difícil, hein? Dificílimo reconhecer isso. Ninguém quer reconhecer que é vaidoso, avarento, medroso, impetuoso, perfeccionista. Ninguém quer reconhecer esses vícios, tá? É simples assim. Mas primeiro a gente reconhece isso e tenta fazer um exercício enorme de como esses vícios atuam na nossa vida. Primeiro passo. Segundo passo é a gente, depois que reconheceu, é a gente falar assim, olhar no espelho e falar assim, sou isso. E o que eu faço com isso, né? Além disso, o que mais eu tenho? Será que eu sou só isso? Eu sou esse monte de problema? Ou eu também tenho um monte de virtudes? Então, aí a gente vem para esse acolhimento do que a gente sente, do que a gente pensa, de como a gente age. A gente vem tentando
criar um nexo, uma explicação, uma lógica do porquê eu reagi assim, do porquê eu faço assado, do porquê eu falo assim. Para num terceiro momento, a gente agir preventivamente. Eu acho que esse é muito importante a gente entender. É claro que nem sempre a gente vai ter a lucidez e a inteligência emocional para reagirmos preventivamente. E a gente vai remediar. O que seria esse remediar? Seria a gente olhar, né, lá para o que a gente fez de errado e se justificar. Pedir perdão para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para o nosso chefe, enfim, para qualquer pessoa que seja. Mas a gente pode agir preventivamente. Quando o 2 entende que ele não pode esperar que a outra pessoa supra tudo o que ele precisa, já é um passo grande. Quando a gente pensa que o 2 precisa entender, precisa acreditar que ele é importante, ele vale a pena, ele é valoroso sendo quem é, sem precisar de dar, de se dar, de doar, de fazer para o outro, esse já é um outro grande passo. Então, o 2, ele nesse processo de crescimento, ele precisa de entender, de acreditar, né? De buscar a inspiração correta, na fonte correta, que eu tenho um valor sendo quem eu sou. Se o meu esposo não me reconheceu naquilo, não significa que eu perdi o meu valor. Ele só não conseguiu ver. Aí já é um problema dele, não é um problema meu, né? Eu sei o que eu faço, eu sei o porquê eu faço, eu sei a minha intenção e tudo mais. Também é importante o 2 aprender e entrar dentro de si e se perguntar: gosto disso tudo? Será? Será que eu gosto de tudo que o meu marido me propõe? Ou será que eu não estou precisando de colocar alguns limites nessa relação, ou nesse fazer, ou nessa doação do meu tempo, da minha mente, da minha agenda? Porque às vezes o que o 2 faz é ele disponibiliza a agenda dele para o outro. Ele funciona de acordo com o funcionamento do outro. É muito grave. Por quê? Porque é uma doação por inteiro, sem restrição. É uma doação de 100%. Não que a gente não possa fazer isso, mas a gente precisa entender, e o 2, especialmente o 2, precisa entender que ele tem vontade, ele tem gosto, ele tem preferência, ele se cansa, ele não gosta, ele não tá afim, e ele precisa comunicar isso de uma forma clara, amorosa, que eu acho que o 2 vai sempre falar isso. Quando ele aprende, e ele aprende de uma forma saudável, e ele está saudável, ele vai comunicar as suas vontades e os seus desejos de uma forma amorosa. É isso que eu quero dizer. Ele vai tentar encontrar a palavra para poder ser amoroso. Mas ele precisa de começar a colocar barreiras, a colocar alguns limites. Por quê? Porque quando ele ouvir o não de alguém, ele já vai ter entendido o que é falar um não para alguém, né? Aquilo não vai soar egoísta, aquilo não vai soar como não me ama. Nossa, mas eu falo não também. Então, e quando eu disse não para minha filha, quando eu disse não para minha mãe, quando eu disse não para minha amiga, eu não rompi a minha relação de amor com ela, eu não rompi a minha conexão emocional. Naquele momento eu estava indisponível, é só isso. E ela começa a se familiarizar com isso. Então, se conhecer é importante. Agora, por que é importante? O 3 também precisa de se conhecer. O 3 precisa de ver que ele, muitas vezes, e não me interpretem mal, muitas vezes o 3 usa as pessoas para um objetivo maior, pessoal dele, né? É consciente? Passa por aqui? É maquiavélico propriamente dito? Não, mas faz.
Não é de caso pensado, mas é o que acontece na grande maioria das vezes. Saudavelmente emocional, quando esse 3 está saudável do ponto de vista emocional, ele vai ter mais critério, ele vai ter mais empatia, ele vai saber que ele não precisa desempenhar e provar e se autoafirmar para todo mundo para mostrar que ele é bom, que ele sabe, que ele é o cara, que ele detém o sucesso, que ele chegou onde ele queria. Ele não precisa disso, porque ele também reconhece e sabe do seu valor. 2, 3 e 4 tem um problema, um pano de fundo, que é essa questão de não se sentirem valorizados, não se sentirem amados, não se sentirem queridos, não se sentirem importantes. Então eles vêm para as suas relações impondo determinadas coisas, e o 3 vem impondo isso. Eu faço, eu aconteço, eu sou bem-sucedido e logo sou admirado, sou visto, né? Você gostando ou não, eu tô aqui e eu sou visto, e eu sou a prova viva de que eu me dei bem, né? E ele confunde admiração com amor. Me admiram, logo me amam. Olha que interessante, né? Me admiram, logo me amam. E a gente pode admirar uma coisa e não querer aquilo, né? Você pode olhar uma obra de arte e falar assim, nossa, que quadro lindo. Pode levar para pendurar na sua casa. Não tem nada a ver com a minha casa, tem nada a ver comigo. Achei bonito, bem pintado, né? Então você pode admirar o trabalho de alguém, você pode admirar uma pessoa e necessariamente não querê-la, não querer essa pessoa, não querer essa coisa, não é? Admiração é diferente de amor, mas pro 3 é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Tá tudo no mesmo pacote. Me admiram, logo me amam. Então, pessoal, a empatia pro 3 é importante, né? O 3 ter essa sensibilidade de olhar para essa esposa. Como nós estamos falando do tipo 3 e do tipo 2, eu vou voltar para o nosso casal de amor, né? Que todo mundo morria de inveja. Mas para vocês verem, né, que mesmo nos melhores casais existem pontos de conflitos muito sérios. Então, você vai pegar essa pessoa do tipo 3, esse marido 3, e ele vai conseguir dizer, olha, minha esposa está passando por uma situação muito complicada e eu preciso de reorganizar a minha agenda. E organizar a minha agenda não para atender as minhas necessidades, mas para atender a necessidade dela, porque ela precisa do meu suporte. O 3 vai ficar ali horas a fio, então 2, aprendam. Sejam mais objetivas, chorem ali o que vocês precisam de chorar e liberem os seus maridos tipo 3. Por quê? Porque ele não dá conta, ele não consegue se ver num novelo emocional. Ele não consegue se ver naquilo ali, naquela ladainha sem fim. Hoje você chora com ele, amanhã você chora com ele, depois de amanhã você chora com ele, conta os mesmos problemas, fala das mesmas coisas, vai chegar num ponto e ele vai falar assim, ó, chega, conta mais não. Não tô afim, não tô afim. E você vai ficar chateada. Então, mulheres, aprendam a lidar com seus esposos nesse aspecto. Isso é importante para o seu relacionamento. É importante você entender que ele tem um limite para te ouvir. Ele tem um limite para se envolver com você, né? Mulheres do tipo 2, aprendam a se dar o valor, a perceberem o seu próprio valor. Não se deem, não pegue a sua agenda e entregue na mão do seu marido, para que ele conduza aonde você vai, com quem você vai, onde vocês vão se encontrar. Tá no happy hour, não sei das quantas, tem que fazer um jantar em casa porque nós vamos receber agora o meu chefe e a família. Tem tipos de trabalho, né, que exigem esse tipo de interação. Então agora nós vamos receber um jantar para receber a equipe do trabalho, do projeto. Agora nós vamos ter nós vamos sair para jantar porque eu tenho que me encontrar com a pessoa, tem que estar linda, bonita e pronta. E às vezes aquela mulher não está pronta e ela fala assim, vai sozinho, amor, vai lá com fé, vai. E ela não entender que aquilo é um rompimento da relação. E ela ter a condição de estar
emocionalmente segura, sabendo que a relação deles é mais do que simplesmente uma agenda juntos, né? Isso é importante. Pessoal, falei muito. Falei muito. Tinha muita coisa que a gente podia explorar aqui ainda, mas eu acho que isso já é suficiente para vocês perceberem algumas dinâmicas, né? Da vida real, do todo dia, do toda hora. E casais do tipo 3 e 2, eu desejo que vocês continuem sendo essa inspiração, né? De casal feliz, de casal harmonioso, de casal cúmplice, parceiro, né? Isso realmente é real e é uma inspiração. Eu acho que nós que temos e podemos e temos o privilégio de conviver com um casal 3 e 2, temos que ver isso como um privilégio, olhar e perceber, né? E nos inspirarmos nisso. Mas 3 e 2, não tentem manter as aparências, né? Que é fácil para vocês fazerem isso também. Vocês mantêm, é importante para vocês manterem essa aparência de casal 20, né? Isso é importante para vocês dois. Mas vivam isso de uma forma real. 2, entendendo o seu valor. 2, entendendo as limitações do 3. O 3, entendendo o seu valor e se inclinando para atender as necessidades da sua esposa do tipo 2. E é isso. Eu espero que seja proveitosa essa conversa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like no final, comente. O comentário sempre é bem-vindo, o comentário sempre é importante porque a gente pode esclarecer dúvidas, eu posso me fazer mais clara, esclarecendo, né, trazendo à luz algumas perguntas e esclarecendo algum mal entendido, alguma dúvida. Então o comentário sempre é muito bom e até o nosso próximo episódio dessa série que é o Enneagrama na vida real, tá bom? Uma boa semana para todos!